Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar a sua água, seu chá, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para mais um dia de leitura. Estamos em Salmo 65 e vamos ler do 65 até o 68, fazendo assim o nosso dia 172 de leitura. Te convido a começarmos agora a nossa leitura. Salmo 65, gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi. É justo, ó Deus, que o teu povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu tempo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do seu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostra o teu cuidado pela terra e tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos. Pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura, os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Salmo 66. Louvor e gratidão a Deus. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos, digam isso a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Vejam e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele muda o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder Ele governa para sempre. Os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Cantem hinos de louvor em alta voz. E nos ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritarei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu não tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Capítulo 67. Agradecimento pela colheita. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado e que os povos do mundo inteiro o temam. Capítulo 68. Deus dá a vitória. Deus se levante e espalha os seus inimigos. Os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença do Senhor, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria eu canto hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo,
cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva, por causa da vinda do Deus de Sião, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar, com a sua bondade cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata com as asas brilhantes como o ouro. Por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a terra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu santo lugar. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali, louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: Eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã, e os farei voltar das profundezas do mar para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marca de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão à frente e os músicos atrás, no meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo, louvem a Deus o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos, depois vem os líderes de Judá com o seu grupo, e em seguida os líderes de Zebulon e de Naphtali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do seu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, os etíopes com as mãos levantadas orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor. Louvem a ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa, anuncie o poder de Deus. A majestade dele está sobre o seu povo de Israel, a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Hoje nós tivemos a ênfase dos Salmos voltada para a bondade de Deus. Esse é um dos atributos que muitas vezes nós vemos a ênfase e a súplica das pessoas em todos os Salmos, pedindo que Deus revele a sua bondade, pedindo que em momentos de necessidade Deus se mostre como bom, pedindo que em momentos de não somente necessidade, mas em momentos de alegria que se perpetue também a bondade do Senhor. O famoso salmista Davi, ele vai escrever no seu icônico Salmo 23, na conclusão do seu salmo, que bondade e misericórdia o perseguiriam todos os dias da sua vida. Mas uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse ter a nossa atenção é justamente no começo do capítulo que nós lemos, fala a respeito de como Deus traz para as terras a questão das chuvas. E isso é uma coisa muito interessante. Porque como Deus traz para as chuvas, para as pessoas, isso significa que ele traz a provisão. Sim, ele traz a provisão dele. Mas eu gostaria que a gente pudesse ler de novo o Salmo 65 e prestar atenção em alguns detalhes. É justo, ó Deus, que o teu povo te louve no Monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações, pessoas de toda parte virão te adorar. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados. Mas tu nos perdoas, como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazem para viverem no seu tempo. Nós ficaremos contentes com as tuas coisas boas da tua casa, com a bênção do teu santo templo. Ó Deus, tu nos responde, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a sua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos por causa das grandes coisas que tem feito. O mundo todo está cheio de espanto por causa das tuas maravilhas que tem feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro.
fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras. Por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanho, os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tu grita e canta de alegria. Vamos fazer uma conexão com a bondade de Deus em relação a como ele revela essa bondade. Se Deus não revelasse a sua bondade, nós não saberíamos que ele é bom. E a grande questão é que nós precisamos entender que não só Deus precisa ser bom, mas as pessoas que dizem seguir ele também precisam ser boas. O salmista está fazendo uma análise, uma comparação de que aonde a presença de Deus se manifesta, ali a bondade de Deus também se manifesta, trazendo chuva sobre lugares áridos, trazendo provisão para lugares que antes não tinham essa provisão, e até mesmo lugares que ninguém presta atenção. São justamente esses lugares áridos. E aí a pergunta que eu te faço: será que se nós ficássemos quietos, não que isso seja uma ordenança, mas se nós não falássemos nada a respeito de Deus, as pessoas à nossa volta poderiam sentir o impacto da presença e da bondade de Deus? O que eu quero dizer com isso é: será que as pessoas à nossa volta conseguem tocar da mesma forma que as terras são tocadas pelas chuvas? Será que nós tocamos a vida dos outros com bondade? Ou será que a nossa prática é simplesmente religiosa? É simplesmente da boca para fora? Quando Jesus está criticando os fariseus e os religiosos da sua época, ele fala que essas pessoas eram como sepulcros caiados. Ou, para a nossa linguagem de hoje, eles eram como sepulturas bem enfeitadas. Eles eram muito lindos pela parte de fora, mas o que tinha dentro deles, na verdade, não servia para ninguém. O que eu te pergunto, e também fica para mim: será que nós, como povo de Deus, conseguimos espalhar a bondade de Deus e a misericórdia de Deus aonde quer que nós passamos? Porque senão, nós já temos a resposta para essa pergunta. Nós não estamos sendo o povo de Deus. Porque a palavra para Abraão, amigo de Deus, era que o povo dele, o povo que descenderia dele, o povo que perante a promessa que ele fez para Abraão, por todos os lugares que eles passassem, eles seriam uma bênção. A pergunta é: nós estamos sendo uma bênção? Quando uma pessoa olha para nós, ele pode identificar: nossa, como é bom estar na presença dessa pessoa. Como essa pessoa me cerca de palavras boas, como essa pessoa me serve com mãos ágeis, como essa pessoa estende misericórdia para minha vida, como essa pessoa oferece a si mesmo, muitas vezes a mim, nos meus momentos de dificuldade, como essa pessoa no final é parecida com Jesus. Essa deve ser a pergunta que não quer calar. Será que nós estamos nos parecendo com Jesus? Ou somos como os fariseus e os saduceus, que eram apenas um enfeite, uma casca oca religiosa? Jesus não é experimentado quando eu prego um versículo para uma outra pessoa. Jesus é experimentado quando eu revelo a bondade de Deus que está nas Escrituras através da minha própria vida. Como um homem pode descobrir a misericórdia se ele nunca provou a misericórdia? Então seja a misericórdia. Como um homem pode descobrir o amor se ele não sabe o que é o amor? Seja o amor para esse homem. Como os homens à nossa volta podem descobrir da bondade se nós nunca fomos bons para com eles? Nós precisamos ser a bondade de Deus para essas pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Toca aqui nos comentários o que mais queimou no seu coração nessa leitura de hoje. Deus te abençoe e te aguardo aqui amanhã. Até mais.